Milionário flagra empregada de hotel, negra falando holandês. E o que ele descobre o deixa sem palavras. No lobby reluzente do Grand Hotel, de Amsterdã, mundos coexistem em cuidadosa separação. Hóspedes ricos conduzem negócios internacionais, enquanto funcionários invisíveis mantêm a ilusão de um luxo sem esforço. Thomas Whitmore, um milionário farmacêutico enfrentando crises pessoais e profissionais, move-se por esse espaço com privilégios familiares, sem saber que uma descoberta profunda o aguarda no encontro mais inesperado. Quando ele ouve uma camareira falando holandês fluente com precisão sofisticada, suas suposições sobre inteligência, valor e potencial humano começam a desmoronar. Às vezes, os momentos mais transformadores não surgem de negociações em salas de reunião ou gestos grandiosos, mas do simples ato de ouvir verdadeiramente as vozes que a sociedade tornou invisíveis. Thomas Whitmore estava no saguão revestido de mármore do Grand Hotel, de Amsterdã, seus sapatos de couro italiano batendo contra a pedra polida, enquanto ele andava perto da recepção. Aos 58 anos, ele havia construído um império farmacêutico avaliado em 800 milhões de dólares, mas aquela noite parecia diferente, vazia, de alguma forma. A fusão que ele havia voado para finalizar havia fracassado espetacularmente, deixando-o questionando decisões que antes pareciam inabaláveis. Sua esposa havia ligado uma hora antes, com a voz distante e formal, mencionando papéis de divórcio e vidas separadas. O ambiente opulento parecia uma gaiola dourada, bonita, mas sufocante, cheia de conversas sussurradas em idiomas que ele não entendia. Ele sempre se orgulhou de ser cosmopolita, mas percebeu quanto sua riqueza o isolara de conexões humanas genuínas. O hotel fervilhava com hóspedes internacionais, diplomatas, líderes empresariais, celebridades, todos conduzindo seus negócios em uma sinfonia de idiomas que lembrava Thomas de suas próprias limitações linguísticas. Apesar de décadas de negócios globais, ele nunca se preocupou em aprender além de frases rudimentares nas principais línguas, confiando em tradutores e na suposição de que o inglês seria suficiente. Naquela noite, essa limitação parecia particularmente aguda enquanto ele ouvia negociações complexas e conversas íntimas fluindo ao seu redor em holandês, francês, alemão e línguas que ele nem conseguia identificar. Sua confiança habitual havia sido substituída por uma vulnerabilidade desconhecida, uma sensação de que, de alguma forma, ele havia perdido aspectos essenciais do mundo em que afirmava habitar. Essa constatação doeu mais do que a fusão fracassada. Do canto do olho, ele percebeu a equipe de limpeza do hotel movendo-se com eficiência silenciosa pelo saguão, sua presença quase invisível para os hóspedes ricos, a quem serviam. Esses funcionários circulavam pelo espaço com graça experiente, compreendendo que sua visibilidade poderia perturbar a atmosfera de luxo e exclusividade cuidadosamente mantida. Thomas nunca tinha pensado muito neles, além de garantir que seus quartos estivessem bem cuidados, vendo-os como parte da infraestrutura de serviços do hotel, e não como indivíduos com suas próprias histórias. Naquela noite, porém, seu estado emocional exacerbado o tornou mais observador, mais consciente dos seres humanos que facilitavam seu conforto, permanecendo praticamente invisíveis. Ele se pegou imaginando sobre suas vidas, seus sonhos, seus pensamentos, perguntas que nunca lhe ocorreram antes. Entre os funcionários, uma mulher chamou sua atenção, não por nenhum gesto dramático, mas pela dignidade tranquila com que se comportava. Amara Okafor movia-se pelo saguão com graça determinada, seu uniforme de camareira impecável e profissional, sua postura sugerindo profundidade que transcendia sua função. Aos 34 anos, ela havia aprendido a circular por espaços como aquele com uma invisibilidade cuidadosa, compreendendo o delicado equilíbrio necessário para manter o emprego, ao mesmo tempo, preservar seu senso de identidade. Sua pele escura e sua função de serviço a tornavam quase invisível para a maioria dos hóspedes, uma realidade que ela muito aceitara como parte da sobrevivência em um mundo que raramente enxergava além das aparências. No entanto, algo em seus movimentos sugeria educação, refinamento, uma história mais complexa do que suas circunstâncias atuais poderiam indicar. Amara se aproximou da recepção para entregar lençóis limpos,
sem saber que sua conversa tranquila com um colega holandês logo mudaria o rumo de sua noite. Ela falava holandês fluentemente, sua voz carregando as sutis entonações de alguém que realmente dominava o idioma, em vez de apenas tê-lo estudado academicamente. Os hóspedes do quarto 504 pediram toalhas extras, e ouvi dizer que o Sr. Whitmore está tendo problemas com seus parceiros de negócios. Talvez precisemos prestar atenção extra ao serviço dele esta noite. Suas palavras fluíam naturalmente, discutindo serviços aos hóspedes com o vocabulário sofisticado de alguém confortável em lidar com situações profissionais complexas. A conversa revelou não apenas competência linguística, mas também consciência cultural e inteligência emocional que sugeriam uma formação muito mais complexa do que sua função atual indicava. Thomas parou no meio do caminho, sua atenção capturada pela sofisticação inesperada do holandês dela. Ele havia passado tempo suficiente em Amsterdã a negócios para reconhecer quando alguém falava o idioma com fluência nativa em comparação com a competência de um turista. A pronúncia de Amara era impecável, sua gramática complexa, seu vocabulário extenso. Ela não era alguém que havia aprendido frases em guias turísticos ou aplicativos de idiomas. Algo mais profundo estava acontecendo ali, uma história que desafiava suas suposições sobre quem pertencia a funções de atendimento e por quê. Seu instinto nos negócios, aprimorado ao longo de décadas observando pessoas e situações, dizia-lhe que estava testemunhando algo significativo, embora ainda não conseguisse articular o que poderia ser. A dissonância cognitiva era profunda e inquietante. A curiosidade superou sua habitual distância social quando Thomas se aproximou da recepção, seus movimentos chamando a atenção de Amara. Ela mudou para o inglês com naturalidade, sua voz assumindo o tom deferente esperado em sua função. Boa noite, Sr. Whitmore. Espero que sua estadia tenha sido confortável. Há algo mais que eu possa providenciar para o seu quarto esta noite? A transformação foi sutil, mas completa, de uma profissional confiante falando holandês para uma funcionária de serviço cuidadosamente invisível, atendendo um hóspede rico. Thomas reconheceu a performance pelo que era, compreendendo de repente que estava vendo apenas a superfície de uma história muito mais profunda. Seu inglês, ele agora percebia, trazia traços de múltiplas influências, a precisão britânica, a familiaridade americana e algo mais que ele não conseguia identificar. Seu holandês é notável, disse Thomas baixinho, com voz que demonstrava curiosidade genuína, e não condescendência. Não pude deixar de ouvir. Esse nível de fluência é incomum. A resposta de Amara foi cuidadosamente medida, mantendo a distância profissional, mesmo com algo brilhando em seus olhos, surpresa, talvez, por um hóspede ter percebido e se importado o suficiente para comentar. Obrigada, senhor. Morei na Holanda por vários anos. Línguas sempre foram fáceis para mim. Sua resposta foi sincera, mas incompleta, uma barreira cuidadosamente construída que revelava apenas o suficiente para satisfazer a curiosidade, ao mesmo tempo em que protegia verdades mais profundas. Thomas sentiu que havia mais a descobrir, mas também reconheceu a natureza delicada do momento, a dinâmica de poder em jogo, os riscos que ela corria em qualquer conversa que fosse além das interações de serviço prescritas. O que começou como uma pergunta educada evoluiu para algo mais substancial, à medida que Thomas se viu genuinamente envolvido em uma conversa pela primeira vez em meses. Amara falava sobre idiomas com a paixão de alguém que os entendia como portas para diferentes maneiras de pensar, diferentes abordagens para compreender o mundo. Ela mencionou ter estudado linguística na universidade, embora não tenha especificado em qual ou por que esses estudos a levaram a trabalhar na limpeza de hotéis. Sua inteligência era evidente em cada palavra cuidadosamente escolhida, e suas percepções revelavam alguém que pensava profundamente sobre comunicação, cultura e conexão humana. Thomas percebeu que estava falando com alguém cuja inteligência rivalizava com a de seus colegas de trabalho mais bem-sucedidos, mas as circunstâncias a colocaram em uma função que a tornava quase invisível para pessoas como ele. A conversa se aprofundou quando Amara compartilhou sua perspectiva sobre viver entre idiomas e culturas, falando da identidade como algo fluido, em vez de fixo. Ela havia morado em Gana,
estudado em Londres, trabalhado em Amsterdã e agora se encontrava nesse espaço liminar do trabalho de atendimento, que lhe permitia observar, mas não participar plenamente, da vida da elite internacional. Suas observações sobre as diferenças culturais nas práticas comerciais eram perspicazes, e sua compreensão da dinâmica econômica global era sofisticada. Thomas se pegou tomando notas mentais, reconhecendo insights que poderiam ter valor em seu próprio mundo profissional. A ironia não lhe escapou. Ali estava alguém cujas perspectivas poderiam melhorar suas operações comerciais, mas as convenções sociais o impediram de descobrir sua existência. À medida que a conversa avançava, Amara revelou fragmentos de uma história maior. Um doutorado em linguística aplicada interrompido por uma doença na família, desafios de imigração que complicaram sua carreira e a realidade de recomeçar em países onde suas qualificações não eram reconhecidas ou valorizadas. Ela falava sem amargura, apresentando esses desafios simplesmente como parte da complexidade da vida, e não como fontes de ressentimento. Thomas começou a entender o vasto abismo entre suas suposições sobre meritocracia e as experiências reais de indivíduos brilhantes cujos caminhos foram complicados por fatores além de seu controle. A resiliência dela o impressionou mais do que qualquer história de sucesso empresarial que ele tivesse ouvido recentemente. O saguão do hotel continuava com seu ritmo noturno ao redor deles, mas para Thomas e Amara, o mundo se reduziu a essa conversa inesperada. Outros hóspedes passavam sem notar o milionário envolvido em uma discussão profunda com a equipe de limpeza, sua invisibilidade social proporcionando uma privacidade inesperada. Thomas sentiu algo mudando dentro dele, não apenas sua compreensão da situação de Amara, mas sua compreensão de quanto potencial humano permanecia oculto em sistemas projetados para manter hierarquias confortáveis. Essa mulher possuía conhecimento, insights e capacidades que poderiam contribuir significativamente para qualquer organização, mas as circunstâncias a relegaram a um trabalho que utilizava apenas uma fração de suas habilidades. O desperdício de potencial humano lhe pareceu trágico e sistematicamente evitável. Thomas tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo, convidando Amara para tomar um café na manhã seguinte para continuar a conversa. O convite foi profissional, mas sincero, demonstrando um respeito que transcendia suas supostas posições sociais. Amara aceitou com profissionalismo gracioso, embora Thomas pudesse ver o cálculo cuidadoso por trás de sua resposta, ponderando a oportunidade contra o risco, imaginando o que esse homem poderoso realmente queria dela. O encontro no dia seguinte aconteceu na elegante sala de café da manhã do hotel, onde outros hóspedes olhavam com curiosidade para a dupla em comum, mas não diziam nada. A conversa que se seguiu foi transformadora para ambos os participantes, revelando profundezas de compreensão e possibilidades que nenhum dos dois havia previsto. Durante a conversa daquela manhã, Thomas ficou sabendo de toda a trajetória de Amara. Sua pesquisa sobre comunicação multilingüe em ambientes corporativos, sua tese de doutorado interrompida sobre barreiras linguísticas nos negócios internacionais, sua vasta experiência em lidar com as complexidades culturais com as quais suas empresas frequentemente se deparavam. Ela tinha insights sobre padrões de comunicação, sensibilidade cultural e adaptação ao mercado que poderiam ajudar a resolver os desafios que seus negócios enfrentavam na expansão global. Mais importante ainda, ela possuía a estrutura analítica para implementar soluções, em vez de apenas identificar problemas. Thomas reconheceu que havia encontrado exatamente o tipo de pensamento estratégico de que suas organizações precisavam, escondido em alguém que a sociedade havia tornado invisível. A transformação foi imediata e profunda. Thomas ofereceu a Amara um cargo de consultora em sua empresa, começando com um projeto de análise da eficácia da comunicação em suas operações internacionais. A função utilizaria sua experiência linguística. Ao mesmo tempo, permitiria que ela concluísse sua pesquisa de doutorado, criando um caminho que honrava tanto suas capacidades quanto suas aspirações. Amara aceitou com dignidade, em vez de gratidão, entendendo que isso era um reconhecimento de seu valor, e não caridade. Sua relação profissional começou naquela semana, baseada no respeito mútuo e no entendimento de que mentes brilhantes podem surgir em qualquer circunstância.
O saguão do hotel onde se conheceram tornou-se um símbolo de possibilidades inesperadas, em vez de limitações impostas. Em poucos meses, as ideias de Amara revolucionaram as estratégias de comunicação em todas as empresas de Thomas, melhorando as negociações internacionais e reduzindo os mal-entendidos culturais que antes custavam milhões em parcerias fracassadas. Seu trabalho acadêmico também avançou, apoiado por dados reais de operações comerciais globais. A colaboração foi benéfica para ambas as partes, mas, mais importante, demonstrou o profundo desperdício que ocorre quando a sociedade não reconhece e não cultiva o potencial humano onde quer que ele apareça. Thomas começou a implementar práticas de contratação destinadas a identificar talentos negligenciados, compreendendo que o sucesso futuro de sua empresa dependia do acesso a todo o espectro da capacidade humana, em vez de limitar o recrutamento aos canais tradicionais. 6 meses depois, Thomas estava no mesmo saguão do hotel. Mas tudo havia mudado. Amara agora trabalhava no andar executivo, liderando um departamento de estratégia de comunicação global recém-criado que se tornou um modelo para outras empresas internacionais. Sua pesquisa foi publicada em revistas acadêmicas de prestígio, estabelecendo-a como uma voz de liderança em linguística aplicada e comunicação empresarial intercultural. A transformação estava completa. De funcionária invisível a especialista reconhecida, sua jornada destacou tanto a resiliência individual quanto a mudança sistêmica. Os funcionários do hotel que se lembravam de sua função anterior observavam com orgulho quando ela voltava ocasionalmente, agora como convidada de honra, em vez de funcionária. A história do encontro dele se espalhou pela rede de negócios de Thomas, inspirando outros líderes a examinar suas próprias suposições sobre reconhecimento e o desenvolvimento de talentos. Várias empresas adotaram programas semelhantes para identificar e cultivar capacidades negligenciadas dentro de suas organizações e comunidades. As universidades começaram a fazer parcerias com organizações do setor de serviços para criar caminhos para carreiras acadêmicas interrompidas. A conversa que começou com o reconhecimento da língua holandesa desencadeou um movimento mais amplo em direção ao desenvolvimento inclusivo de talentos, que estava remodelando a cultura corporativa em vários setores. O sucesso de Amara também abriu portas para outras pessoas. O programa de bolsas de estudo que ela e Thomas criaram ofereceu oportunidades para que funcionários de serviços pudessem buscar educação superior enquanto mantinham seus empregos. Associações de hotéis e restaurantes começaram a implementar programas de reconhecimento de idiomas que identificavam funcionários multilingües que poderiam contribuir para o desenvolvimento de negócios internacionais. O efeito cascata continuou se expandindo, criando oportunidades para milhares de pessoas cujos talentos haviam sido sistematicamente ignorados pelos sistemas tradicionais de recrutamento e desenvolvimento. Mais significativamente, a experiência mudou fundamentalmente a compreensão dos participantes sobre o potencial humano e a responsabilidade social. Thomas aprendeu a enxergar além das aparências e dos papéis sociais, reconhecendo que capacidades excepcionais existem em todos os lugares, esperando apenas por reconhecimento e oportunidade. Amara recuperou seu lugar de direito nas esferas acadêmica e profissional, mantendo a conexão com comunidades frequentemente excluídas de tais oportunidades. A história dele se tornou um testemunho do poder transformador da curiosidade genuína, do envolvimento respeitoso e da coragem de desafiar suposições sobre valor e capacidade. O saguão do hotel permaneceu inalterado, mas as vidas que ele tocou continuaram se expandindo em círculos cada vez mais amplos de possibilidades. Anos mais tarde, o Amsterdã Grand Hotel exibiu uma pequena placa em seu saguão comemorando a conversa que transformou várias vidas e organizações. Amara, agora doutora, Amara Okafor, concluiu seu doutorado enquanto construía uma reputação internacional como especialista em comunicação empresarial multilingue. Sua empresa de consultoria trabalhava com corporações em todo o mundo, ajudando-as a reconhecer e desenvolver talentos, independentemente de sua apresentação inicial. Thomas tornou-se um defensor de práticas de contratação inclusivas, falando em conferências sobre a necessidade imperativa das empresas de olhar além das credenciais tradicionais para encontrar capacidades excepcionais.
Sua parceria evoluiu para uma amizade baseada no respeito mútuo e no compromisso comum de expandir as oportunidades para talentos negligenciados. Os programas que eles iniciaram juntos cresceram e se tornaram uma rede global de organizações comprometidas com o reconhecimento e o desenvolvimento de talentos além das fronteiras sociais tradicionais. Universidades fizeram parcerias com setores de serviços para identificar e apoiar carreiras acadêmicas interrompidas. Empresas implementaram processos de seleção projetados para reconhecer capacidades multilingües e experiência intercultural entre todos os funcionários, não apenas aqueles em funções profissionais tradicionais. O movimento gerou pesquisas acadêmicas, mudanças políticas e mudanças culturais que continuaram a expandir o acesso a oportunidades para comunidades anteriormente marginalizadas. Sua história foi documentada em escolas de administração como um estudo de caso sobre reconhecimento de talentos e inovação organizacional. Os alunos aprenderam sobre os vastos recursos que permanecem inexplorados quando as sociedades dependem exclusivamente de caminhos convencionais para identificar e desenvolver o potencial humano. As pesquisas resultantes de sua colaboração influenciaram a teoria acadêmica sobre linguagem, cultura e desenvolvimento profissional. As práticas comerciais internacionais evoluíram para melhor reconhecer e utilizar as diversas capacidades que existem nas organizações globais, levando a melhores resultados e mais oportunidades para indivíduos de todas as origens. O saguão onde seus caminhos se cruzaram continuava sendo um símbolo de possibilidade, um lembrete de que encontros transformadores podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, quando os indivíduos se aproximam uns dos outros com curiosidade e respeito genuínos. A conversa que começou com o reconhecimento da fluência na língua holandesa tornou-se um catalisador para uma mudança sistêmica, provando que pequenos momentos de conexão humana autêntica podem gerar transformações profundas e duradouras. O legado deles continuou através das milhares de pessoas que encontraram novas oportunidades e porque duas pessoas escolheram ver além das aparências superficiais para reconhecer o potencial extraordinário que existe dentro de cada ser humano. A jornada de Amara, de funcionária invisível a especialista reconhecida, tornou-se um catalisador para uma mudança sistêmica, provando que existe um potencial extraordinário em todos os lugares, esperando apenas por reconhecimento e oportunidade. Sua história nos lembra que a verdadeira sabedoria está em abordar cada encontro com curiosidade, em vez de suposições, descobrindo as capacidades notáveis que florescem mesmo em circunstâncias inesperadas. Quantas mentes brilhantes permanecem escondidas à vista de todos, esperando por alguém com coragem para realmente vê-las e ouvi-las.